gorduchinha. E aí galera que assiste a Multi TV Maringá, canal 10 da NET, está começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, seu programa de esportes aqui da Multi TV Maringá, no qual ao longo da semana aí a gente traz os destaques do mundo esportivo e principalmente do futebol que a gente mais gosta de comentar aqui. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. E eu queria começar falando que nessa terça-feira, a gente grava o programa nas terças-feiras, e nessa terça-feira, dia 29 de outubro, a FIFA acabou de anunciar, em parceria com a revista francesa, né, France Football, acabou de anunciar os finalistas para prêmio de melhor jogador do mundo. E o Neymar e o Thiago Silva estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo agora em 2013. Neymar não é muita novidade, né? Todo mundo já tinha essa expectativa de que ele fosse entrar para a lista aí de melhores jogadores, de finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, principalmente depois da transferência dele para o Barcelona, e ele vem jogando muito bem lá no Barcelona, inclusive contra o Real Madrid, fez o seu primeiro gol no maior clássico lá da Espanha. Grandes jogadores brasileiros que atuaram pelo Barcelona começaram assim também. Romário fez 3 gols numa goleada de 5-1 contra o Real Madrid na sua estreia nesse clássico. Rivaldo na estreia no clássico também contra o Real Madrid também fez gol, e agora Neymar. E todos eles, Romário e Rivaldo, foram eleitos melhores jogadores do mundo. Quem sabe Neymar também. Acho eu que nesse ano ainda não, nem o Thiago Silva, porque a gente sabe que zagueiro muito dificilmente leva esse prêmio. Inclusive o próprio Thiago Silva defende a criação de um prêmio específico para melhores zagueiros do mundo, e eu acho que ele levaria com certeza nesse caso, porque ele é um baita de um zagueiro, como diria o Neto, né? Um baita de um zagueiro. Agora, Neymar esse ano ainda não leva. Creio eu que deve ficar o prêmio desse ano entre o Ribéry, do Bayern de Munique, e entre o Ibrahimovic. Eu queria até que a edição colocasse aí o gol dele num dos últimos aí jogos do campeonato francês, o gol chamado Gol Escorpião, um que ele invadiu a área, ele ficou no meio dos zagueiros, teve um cruzamento do Lucas e ele deu uma chaleira alta ali, um golpe meio de taekwondo, que ele luta taekwondo, e fez um golaço. E na Liga dos Campeões contra o Anderlecht, ele também fez um golaço de fora da área, um dos 3 que ele fez naquele jogo, inclusive, chutou um balaço, 149 km por hora. Eu acompanho futebol há 20 e poucos anos já, e eu nunca vi nenhum jogador chutar a essa velocidade, uma bicuda de fora da área, fez um golaço. Eu queria até fazer uma comparação aqui com o Cristiano Ronaldo. Eu sei que o assunto já está um pouquinho velho, mas queria voltar nesse assunto aqui no Ripa na Chulipa. No sorteio da repescagem lá das eliminatórias da Copa, o sorteio feito pela FIFA, infelizmente a gente vai ter um confronto aí de Suécia e Portugal. Quer dizer, no Mundial de 2014, na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, ou a gente assiste o Ibrahimovic, ou a gente assiste o Cristiano Ronaldo, o que vai ser uma pena de qualquer forma. Nesta lista aí de finalistas para prêmio de melhor do mundo, entraram também alguns técnicos, e entre eles o Felipão, muito em função da atuação da seleção brasileira na Copa das Confederações, que terminou, como a gente lembra bem, numa goleada da seleção brasileira contra a Espanha 3-0. Quem não deve concordar muito com essa inclusão do Felipão na lista de melhores técnicos do mundo é a torcida do Palmeiras, né? Que lembra bem de 2012, quando o Felipão foi um dos grandes responsáveis aí pela queda do time para a Série B, agora em 2013, queda para a Série B que agora foi apagada aí, pelo menos temporariamente, né, da história do Palmeiras, com a volta para a Série A em 2014, graças a um excelente trabalho, na minha opinião pelo menos, do Gilson Kleina, treinador que é muito contestado tanto pela torcida quanto pela diretoria do Palmeiras, que acredito eu que não vai continuar à frente do Verdão aí em 2014. Muitos falam do Vanderlei Luxemburgo, mas nessa terça-feira, dia 29 de outubro mesmo, muitas notícias aí na cobertura da imprensa esportiva brasileira já dão como certa a não contratação do Luxemburgo, que era um nome muito especulado pelos palmeirenses em 2014. Vamos ver quem é que o Palmeiras vai trazer para dirigir o time no ano que vem, além de vários jogadores, claro, porque a gente sabe que o time precisa ser reforçado para a disputa da Série A.
E eu queria lançar um desafio, aproveitando o Twitter do RNX, RNX Multi TV, queria lançar um desafio para você, telespectador, para você, um dos 13 telespectadores aqui do RNX, queria perguntar para você, quem você acha que é o pior centroavante, ou melhor, a pior contratação de centroavante do Campeonato Brasileiro, dos times, entre os times brasileiros em 2013. Eu queria já lançar 2 candidatos aí entre essas piores contratações. Luiz Fabiano, do São Paulo, que está numa nhaca lazarenta, não consegue emplacar uma sequência de jogos e quando consegue é expulso. E Alexandre Pato, o grande responsável, pelo menos apontado pela torcida do Corinthians como o grande responsável pela desclassificação do Corinthians da Copa do Brasil diante do Grêmio, com aquela cavadinha ridícula que ele bateu, né, na disputa de pênaltis contra o Grêmio. Um jogador que, na minha opinião, fez aquilo com base em muito egoísmo, porque ele sabia que se ele fizesse um gol daquele, ele ia ser aclamado pela torcida. É um jogador de personalidade, por bater um pênalti com a lá cavadinha numa disputa tensa como foi aquela, mas perdeu e aí assumiu, foi obrigado a assumir toda a responsabilidade pela desclassificação do Corinthians. Eu acho que a disputa aí é braba entre Luiz Fabiano e Alexandre Pato, com uma ligeira vantagem para o Alexandre Pato, porque custou 40 milhões de reais para o Corinthians, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Não rendeu tudo que se esperava no Corinthians, na minha opinião também. Não é um jogador de perfil corintiano. Saiu uma notícia muito legal, inclusive eu vi no Lance, dizendo que o Pato teria um desfile do São Paulo Fashion Week no mesmo dia em que disputaria o próximo jogo da Copa do Brasil, que o Corinthians não vai disputar porque foi desclassificado pelo Grêmio. Quer dizer, um jogador que não faz muito o estilo Corinthians de ser. Vamos ver quem é que acaba sendo eleito aí pelos telespectadores do RNX, o pior centroavante, a pior contratação de centroavante entre os times brasileiros. Fica à vontade para colocar outro jogador se você quiser. Na minha opinião, os 2 piores são Alexandre Pato e Luiz Fabiano. Vamos ver quem é que vai ser eleito aí pelos telespectadores do RNX, o pior centroavante. Bolão pro Pato, driblou, o goleiro vai fazer o gol! Pra fora! Gil. Dorival. Vasco contratou muito mal também esse ano, o time não vem jogando bem, vem tendo umas desavenças aí entre alguns jogadores do elenco. Juninho, um dos principais líderes do elenco do Vasco, vem criticando a preparação pela qual o clube passou ao longo do campeonato. Então, quer dizer, essa campanha ruim do Vasco não pode, como a gente já disse, ser atribuída exclusivamente ao Dorival. Vamos ver onde é que ele vai atuar ano que vem. O que a gente já sabe também é que o Adilson Batista está sendo muito especulado. Até o programa da semana que vem, inclusive, do RNX, é bem provável que a gente já tenha assistido aí ao anúncio do Adilson Batista na direção do Vasco, um técnico que é muito conhecido por armar times muito ofensivos. Vamos ver se é isso que vai resolver o problema do Vasco. No Palmeiras também se falava na contratação do Luxemburgo, como a gente vinha falando até agora. Não se sabe mais, parece que está quase certa já o descarte, está quase certo o descarte desse nome para o Palmeiras para o ano que vem. Existe uma possibilidade mínima de efetivação, de continuidade do trabalho do Gilson Kleina. Vamos ver quem é que o Palmeiras pretende trazer para o ano que vem. E um dos nomes que está sendo cogitados no Santos também, porque a gente sabe que o Claudinei Oliveira, as chances dele continuar em 2014 são mínimas, é do Tite,
que bem provavelmente deve sair do Corinthians muito em função também da campanha ruim que vem fazendo no Campeonato Brasileiro e da desclassificação da Copa do Brasil. O Corinthians não tem mais vaga na Libertadores do ano que vem, as chances de conseguir essa vaga pelo Campeonato Brasileiro são mínimas, então é bem provável que o Tite não continue, que é um técnico que a gente sabe que é de primeiríssima linha, foi cogitado inclusive para Inter de Milão nesse ano, ficou no Corinthians. Vamos ver como é que vai terminar essa dança de cadeiras aí do Campeonato Brasileiro. Bom, é isso aí, pessoal. O RNX vai ficando por aqui. Se você quiser mandar o seu palpite, seu pitaco, sua cornetada aqui para o seu apresentador, pode mandar o recado aí para o nosso Twitter, o RNX MultiTV. Fica à vontade para falar o que você quiser. Eu garanto que eu vou ler todos os tweets aí na semana que vem. Mandando um abraço, mandando uma cornetada para um amigo seu também, para o pessoal da equipe aqui do RNX também, o Digo, nosso editor, que é o principal movimentador, agitador ali do Twitter do RNX. Continua lá, Digo, botafoguense, Digo, por favor, continua participando lá com a gente, e vocês também, todos os 13 telespectadores do RNX, fiquem à vontade, por favor. O RNX dessa semana fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Até lá!